Então, Fernandinha, quando eu cheguei aqui, me deu a impressão de passar as perguntas de vocês que estão nos acompanhando pela internet. Amigos, são apenas alguns indícios simples, diretrizes, balizas gerais para que nós provoquemos a pesquisa. Isso aqui não vai fechar a conclusão de ninguém. As conclusões, normalmente, nós chegamos a elas e as convicções mais ainda no campo de espiritualidade por um estudo, não só no que diz respeito a pesquisar, mas um estudo no sentido de fazer uma autoanálise em boa profundidade sobre quais os motivos de termos uma impressão que nos inclina a um teísmo ou deísmo, ou ao ateísmo, ou ao agnosticismo, ou uma definição por uma religião formalmente organizada, por uma visão de espiritualidade sem religião organizada. Cada pessoa, de acordo com as suas idiosincrasias e suas características. Indo para cá, os espíritos me avisaram que fariam uma fala breve com você. E a primeira questão que eles me pediram para dizer, e peço desculpas antecipadamente, Fernandinha, se houver alguma falha na filtragem. Isso pode acontecer, como já disse a você, isso pode acontecer. Que você, nos últimos dias, para simplificar, eles vão falar primeiro dos últimos 5, 7 dias aproximadamente. Você se percebeu em suas atividades, e ainda que diferenciadas, com seu irmão Carlinhos e com até outras pessoas, mas destacando para Carlinhos, apesar de você saber que está sendo intuída, que ela trabalha com o irmão profissionalmente. Então, apesar de você ser intuída, apesar de estar tudo diferente, porque agora estamos em época de home office, né? Então a gente não está trabalhando como de habitual. Você julgou que estava sendo interveniente demais, dando sugestões, além do que você julgaria apropriado no campo do respeito ao livre-arbítrio dele. E eles estão dizendo, e elas, é um conjunto de espíritos, obviamente, eles não querem nominar, isso não tem importância. Eugênia Spazio apenas faz a filtragem e a representação desse grupo, que é um equívoco seu, porque como seu irmão crescidinho, ele pode ouvir as sugestões, sejam partindo de você própria ou de outras pessoas despojadas de corpos físicos, avaliar se concorda ou não. Então, de que ele, como pessoa de personalidade forte que você conhece, bom, isso é um elogio, viu, gente? Uma pessoa de personalidade forte, opiniões bem definidas, sabe se defender, e você não precisa se preocupar se der alguma sugestão que lhe pareça adicional, porque ele saberá filtrar. Então, aconteceu isso, Fernandinha, nesses dias você sentiu que saiu do seu padrão e você estava dando opiniões ou interferindo, dando suas impressões sobre não só a atividade de trabalho, mas conhecendo a vida pessoal dele, além do necessário, né, do seu padrão. Você teve essa impressão, Fernandinha? Sim, exatamente assim. Agora, e além disso, eles pedem para dizer que nesse período de reuniões mediúnicas suspensas por causa da quarentena, você, em seus recolhimentos do horário das nossas reuniões mediúnicas, voltou dentro desses recolhimentos e depois isso irradiando-se para os seus momentos de prece durante o dia, aquela interfusão, entrelaçamento de estados de oração, e quando você se dava conta, já estava conversando com a irmã Iracema, outros espíritos, sem definir se era a irmã Iracema ou não, e preocupada de fazer voltar a prece, mas aí vinham as falas novamente de irmã Iracema. O que os espíritos estão pedindo é que você não fique muito preocupado em definir agora só oração e depois só uma conversa com a amiga espiritual desencarnada, mas que você pode, por exemplo, estender esse tempo para poder ficar entrelaçando. Bem, eu vi agora um pouco Iracema, agora deixa eu voltar a fazer uma prece. Agora eu vi Iracema, outros amigos espirituais voltam à prece. Relaxecendo o tempo, você pode ficar em paz, porque não há uma linha muito clara entre estado oracional devocional e estado meditativo mediúnico. Então não é difícil que a gente faça uma espécie de síntese entre os dois fenômenos, e que isso lhe deixou um pouco incomodada pela minha proposta lá atrás de você fazer uma divisão da oração, se concentre nas orações
depois faça. Eu também tenho momentos assim, Fernandinha, de misturar uma coisa com outra. O que fazer um contato com o mundo espiritual em estado de oração é excelente, porque faz um filtro. Além, teve isso, não é, Fernandinha? Aconteceu nesse período, aí eles falam que já tem um pouquinho mais, tem umas 2 semanas, pelo menos, talvez até um mês que você já vem sofrendo isso. Também tem isso, princesa? Sim, exatamente. Sofrendo, está acontecendo, né? E aí, então, outra preocupação que vinha com você era que, por haver algumas falas que lhe pareciam mais diretivas, aí você ficou preocupada, dizendo tal coisa deveria ser feita ou tal coisa não deveria ser feita, mas ela disse que você não se deve preocupar, porque usando o filtro da razão, da consciência, do bom senso, da responsabilidade pessoal, porque o plano do bem que é isso, não quer obediência de ninguém. Atenção, amigas e amigos, guias espirituais, anjos de guarda, seres que apresentam a Deus, não querem obediência de ninguém, eles querem consciência e responsabilidade. E muitas vezes algo que é dito de forma diretiva pode ser exatamente para provocar a pessoa a uma reflexão e ela então dá uma resposta como um diálogo, como se fosse um professor em sala de aula que faz uma pergunta que deseja provocar no aluno ou na aluna uma resposta. Aí acertou, foi uma casca de banana, do bem, sem querer prejudicar o aluno, mas eles fazem isso. É uma propedêutica para um pensamento mais paradoxal, como deve ser a nossa relação muito simbólica e subjetiva com o mundo superior de consciência. Esse traço, Fernandinha, como foi aqui descrito, a minha narrativa está fiel, porque a interferência, se houver falha, é minha, não dos espíritos, de que você estava com receio estava percebendo, em vez de uma conversa que era, por exemplo, você ouvir só uma consolação, um conforto para uma questão íntima, aí aparecendo algumas orientações, umas diretrizes de ações ou não ações, e você ficou um pouco preocupada. Então, se você coloca, aconteceu isso, princesa? Sim. Pronto, aconteceu. Então, que bom, princesa. E aí, isso ela comenta, que Eugênia Aspásia, que aconteceu num período semelhante ao das 3 semanas, 2 semanas, só para poder facilitar a sua memória. E que basta que você coloque o filtro, isso é o suficiente, o filtro da razão e do bom senso, sabendo que eles não estão querendo que você obedeça, nem vão ficar chateados se você, segundo minha consciência, eu vou adaptar isso aqui, não vou fazer exatamente isso, vou fazer diferente, porque às vezes é exatamente o que os guias espirituais estão esperando que você faça, que nós façamos, não é como a gente, você já é da nossa casa, sabe disso. Fernandinha, sobre esses assuntos, tem que falar, tem que constar publicamente. Você comentou com alguém, porque pode comentar com sua irmãzinha, Regininha também, né, princesa? Tudo bem. Então, pode ter uma relação de almas gêmeas com sua irmã biológica, que é irmã do espírito também. Poderia ter falado com o Danielzinho, que você, Daniel, com seu companheiro, você tem uma relação de amizade, além de conjugalidade. Então, poderia ter falado, e não tem importância dizer falei com ele ou com ela. Mas algum desses pontos você chegou a desabafar com alguém? Não, nenhum deles. Assuntos de prece, né, como você trouxe, e da intimidade que eu fiquei, como você falou do meu irmão, fiquei sem saber se deveria ou não, então guardei só comigo. Que bom. E eles, geralmente, eu pergunto se falou alguma coisa, apesar de julgar, por exemplo, que Fernandinha é muito íntima da irmã e tem muita abertura com o Daniel, o companheiro dela, porque geralmente os espíritos escolhem assuntos que a pessoa não tem desabafado com ninguém. Ou às vezes nem desabafar, partilhar o que aconteceu. E por fim você se sentiu nessa época de Covid, né, pelo menos, desculpe, Fernandinha, qualquer falha de filtragem, que eu estou achando muito estranho isso, que eu não me lembro de ter tocado nesse assunto com você em nenhum episódio dos anos que eu conheço você, nem você comigo. Com alguns grilos com relação à medicação aqui ou ali, de ficar com receio de alguma ação ruim, hipocondríaca ou exagerada em tomar ou não tomar remédios e sem saber, algumas medicações simples só para controle de sintomas. E aí isso aconteceu já, aí tem mais de mês que você vem relutando aqui ou ali, tem Daniel enfermeiro, né, faz algumas sugestões e você é resistente. Aconteceu isso, princesa?
Sim. Então, sobre isso, eles não podem falar nada. Você vai ter que conversar com o Daniel, com um profissional de saúde, e ao mesmo tempo você avaliar o que você, na sua observação de intuições corporais, acha ajustado ou não aplicar, fazer uso. Lembrando que a legislação brasileira autoriza que enfermeiros e enfermeiras, até certa medida, até prescrevam medicações, não é? Já há um bom tempo que isso existe. Então, vamos ver se vocês querem falar mais alguma coisa. E, por fim, houve alguns momentos em que você em prece, nesse período, ela disse que vai elastecer porque foi pontual e aconteceu num período de tempo maior. Algumas vezes mais espalhado em um tempo maior de 1 mês e meio, 2 meses, para ajudar a sua memória. Você teve um momento de preces a Maria, com alguns instantes de comunhão e de sensação de estado de graça que não é um estado comum nas suas preces, porque você, como médium, sente muitos conflitos e percepções de outras coisas, né? Nós médios somos assim. Mas teve momentos magníficos e que você ficava muito agradecida e depois se enchia de dúvida. Eu estou sofrendo um assédio espiritual, conversa fiada, quando estou em comunhão nenhuma com o plano maior, e era em momentos de prece a Maria Santíssima. Aconteceu isso, princesa? Aconteceu, sim. Que interessante. Então, bem, houve comunhão, sim. E é muito comum que depois, não importando com que escala a pessoa de Maria Cristo, a gente ora. Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem juntos em nome dele, ele estaria presente. Nossa Senhora também. Não importa se a própria, se o intermediário, o que for, um estado de graça é um estado de graça. A graça é a presença de Deus em nossas vidas. Mas que é muito comum que a gente saia desses estados, depois questione tudo o que aconteceu. De começarmos a fazer a negativa do fenômeno espiritual, porque somos cercados por hipnose cultural que espalha o cinismo, a negação, o materialismo, o ateísmo e o desrespeito, a reverência, a devoção que algumas pessoas dediquem à vida espiritual. Obrigada por tudo, todas as mensagens inúmeras. Eu fico agradecido igualmente, princesa. Obrigada.